Beleza, meus amigos? Bem, vou fazer aqui mais um vídeo contando mais um caso que aconteceu nos meus 15 anos de internet. Eu tenho feito uma série aí para comemorar os 15 anos de internet. E eu vou contar um caso que aconteceu ontem. Aconteceu uma pichação no pátio do colégio e ontem, quando eu acessei uma rede social, eu vi lá numa fanpage e eu fiz um comentário referente à minha opinião, que eu achava que deveria acontecer, né? Então vocês podem ver aí a minha opinião nesse print. Esse print foi feito quando eu compartilhei a notícia e eu colei a minha opinião que eu tinha dado lá na fanpage para ilustrar a matéria lá em cima, né? Aí eu fui fazer algumas coisas na minha casa e tal. Aí quando eu entrei na internet de novo, eu vi umas notificações lá que uma pessoa tinha comentado o meu comentário na fanpage que eu comentei, e ela também tinha comentado quando eu compartilhei na minha página, né? Eu achei uma coisa assim meio estranha e tal. Aí eu fui ver o que a pessoa tinha comentado e ele comentou isso daí que vocês podem ver aí no print. Então ele fez esse comentário aí, né? Se fosse em outra época, eu até teria ignorado. Ele comentou tanto na fanpage lá que eu comentei, como no na minha própria página que eu compartilhei a informação, a mesma coisa, tá? Então, se fosse outra época, eu nem ligaria tal. Só que eu sou uma pessoa que eu sei tirar vantagens digamos, na diversidade ou quando tenho algo contra. Por quê? Porque eu trabalho com TI e também TI com aplicações em publicidade, e o fato dessa pessoa ter feito esse comentário, ela acrescenta muito ao meu trabalho. Por quê? Porque ele é uma pessoa que não tem um perfil com ele mesmo, ele colocou lá um nome ridículo lá, ele coloca uma foto que é um desenho, que não é ele. Eu, só no meu Instagram, que eu tenho ligado a minha página lá, eu tenho mais de 2.000 fotos, para vocês terem uma ideia. Quer dizer, eu sou uma pessoa real. Então isso daí colabora por quê? Porque eu faço trabalhos mostrando que certos lugares na internet são péssimos para se anunciar. E nessa rede social aí é um péssimo lugar para se anunciar. Por quê? Porque uma pessoa dessa, ela cria espaço em disco para os donos da rede social. Ele cria um perfil que pode, de repente, interagir com publicidades. Ele é uma pessoa que é tudo aquilo que o anunciante não quer. Então é algo que me acrescentou muito. Então eu li lá o comentário dele, né? E eu, logicamente, respondi, como vocês podem ver aí nesses dois prints. Então vocês puderam ver aí os dois prints que eu respondi a ele. E isso daí também tem a ver com algo que eu já estudei, tá? É o seguinte, esse cara, pelo tipo de comentário que ele fez respondendo lá ao meu comentário, primeiro que eu não escrevi nada daquilo que tem a ver com o que ele escreveu. Quer dizer, eu só achei que a atitude da pichação foi algo, digamos, ilícito, né? Não foi algo legal. E ele escreve lá coisas como que eu não ando no centro, coisa que ele não me conhece. Eu ando no centro sim, eu passo pelo centro. Amanhã, inclusive, eu vou passar pelo centro de São Paulo
porque eu vou na região da Avenida Paulista, eu vou fazer isso de bicicleta, tá? E ele diz lá que ali dormem pessoas, etc e tal. O que é isso? Isso daí é o mais puro grantismo. Isso daí é Antônio Gramsci, assim, a forma que ele pensava. Além das lutas de classes que ele pregava isso, de imputar a culpa do outro em você. Então isso é uma estratégia do lado Gobbo. Gobbo é corcunda em italiano, é do Gobbo sardo, porque ele nasceu na Sardenha. Então o Gramsci lá, aquele cara assim, aquele perdido lá, ele pregava essas coisas. Quer dizer, ele me imputa a culpa de alguém ter feito algo que é ilícito. Alguém foi lá e pichou, e eu colocando a minha opinião, ele escrevendo essas coisas aí de eu não ando pelo centro, ali dorme não sei quem, ele tenta justificar essa ação e me colocando em situação de culpa. Hoje em dia o Brasil vive muito isso. Hoje em dia a educação e até certas partes da imprensa, ela tenta colocar você como culpado, por exemplo, de você ser assaltado, você não pode sair na rua, você foi assaltado porque você estava com um smartphone bom. Você foi assaltado porque você estava com um carro assim, assim. Quer dizer, isso daí é gramscismo. Isso daí é Antônio Gramsci totalmente. E logicamente, eu tenho o direito de ter a minha opinião. Eu não vou em comentário de ninguém lá fazer o que ele fez. Muito menos eu vou numa página de alguém para escrever. Eu coloquei minha opinião no lugar que é numa página pública e eu compartilhei. Ele foi na minha página escrever besteiras. Quer dizer, ele não tem vergonha na cara de fazer um perfil, colocar uma foto dele. Ele usa desse tipo de anonimato, mas nem tanto covarde, que é um idiota, um covarde. Isso daí é coisa de gramscista, né? Quer dizer, ele não tem nem a coragem de aparecer com o rosto dele para omitir uma opinião. Entende? Então essas coisas acontecem muito em redes sociais. Por isso que redes sociais hoje se tornaram um dos piores lugares da face da terra para você colocar anúncios. Os anunciantes, eles estão correndo de redes sociais, eles não querem colocar anúncios em redes sociais. Por quê? Primeiro, que é algo duvidoso, principalmente pelas engenharias aí que se mostrou dos bots, gente comprando seguidores, cliques, etc e tal. É extremamente perigoso você colocar um dinheiro ali para saber se esse dinheiro vai ter algum tipo de retorno em publicidade. Outro, um segmento, isso porque eu trabalho com isso, eu sei, tá? Inclusive eu faço trabalhos nesse meio aí e eu tenho números, eu sei todas essas coisas. Outro que acontece é o seguinte, existe uma parcela da população que tem acesso a redes sociais que dificilmente ela vai interagir com a tua publicidade, que ela vai te dar um retorno ao capital que você vai investir em publicidade. E acontece isso muito. Eu vou dar até um exemplo aqui para que vocês entendam. Hoje, o público infantil, ele praticamente está proibido você fazer propaganda para eles, tá? Se você fazer algum tipo de propaganda aí e de repente lá, digamos, os poderes verem aquilo como um tipo de propaganda para o segmento mais infantil, o que eles fazem? Eles tomam atitudes lá que você vai ter desgastes jurídicos e você vai ter desgastes da sua imagem. Então, praticamente ninguém mais faz propaganda de nada ligado a crianças. Então, o que acontece? O público infantil ainda existe, tá? Então, o público infantil ele está lá e o anunciante também está lá. De repente, você vai fazer um anúncio, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem para que vocês entendam o que eu estou falando. Você vai fazer um anúncio lá num condomínio de casas. Então, tem uma incorporadora, ela tem interesse em fazer publicidade das casas de um condomínio que ela quer vender. Ela escolhe lá um meio web. Quer dizer, já está indo num caminho não muito bom escolher o meio web, né? Mas tudo bem. Existem lugares no meio web que você pode anunciar que é
uns anúncios legais, mas tem coisas ligadas a, por exemplo, cliques e visualizações que eu não recomendo não. Mas vamos lá. Então ela anuncia aí, né, no segmento no meio web. O que acontece? De repente, mesmo ela tendo a opção, muitas vezes, de ter lá o controle do painel para direcionar a publicidade dela, acaba indo para esses nichos aí de que pessoas, por exemplo, fazem conteúdos voltados mais a crianças. Agora eu pergunto para você, o que uma criança vai acrescentar a ela e ao anunciante, uma criança de 12, 13, 14 anos, ver uma publicidade, por exemplo, de um condomínio de casas? Ele vai comprar uma casa, ele vai chegar pro pai dele e falar assim, ó pai, eu vi um anúncio assim no condomínio, coisa mais maravilhosa. Dificilmente, né? Então acontece muito disso. Então os anunciantes, hoje eles estão correndo do meio web por esses exemplos que eu dei aí. Essa pessoa que comentou mesmo é uma pessoa que não acrescenta nada a esse meio. É uma pessoa que não acrescenta nada, até a própria rede social que eu e ela estamos. Eu ontem, para vocês terem uma ideia, ontem eu comprei três camisas de futebol e eu gastei R$270. Quer dizer, eu, de uma forma ou de outra, eu dei um tipo de lucro para essa rede social. Mas essa pessoa que só tem uma fotinha lá, o que ela está fazendo? Gerando tráfego, ocupando espaço em disco, escrevendo um comentário idiota desse, não tem nada a ver. Entenderam? Então, ficou aqui mais um caso que eu contei das coisas que aconteceram comigo na internet nesses 15 anos. Eu vou fazer mais pra frente um vídeo mais dedicado às coisas que eu faço em publicidade. Eu estou gravando já vários takes, que é mais voltado a esse público que eu presto serviços, tá? Então eu falo assim de uma forma não tão detalhista aqui, porque é o seguinte, eu tenho o tipo de conduta que é o IT Code, que é o código de tecnologia de informação. Então, dificilmente você vai ver alguém que trabalha com tecnologia falando dos clientes que ele trabalha, das soluções que ele desenvolve, tá? É uma coisa que a gente tem, tá bom? Então, muito obrigado por acompanhar meu canal e valeu!